Melancia, melancia vermelha. Até, quando eu fiz a chamada, ó, é para falar assim. Vermelho melancia. Vermelho melancia. É isso? É isso. Sensacional. É aquele pano que você olha, você bate o olhinho, você vê, parece que está na sua casa, na sua mesa. Tanta realidade que vocês retratam, viu? Ah, obrigada. Vamos lá. Bom, a gente vai começar com a melancia, né? Eu costumo até brincar com as alunas e falar que o pincel vai ficar bem malucão, tá? O que eu faço? Cada espacinho para mim, cada cor tem o seu espaço. Então, como a tinta ela tem uma ótima cobertura, então eu gosto de fazer de uma forma, tá vendo? Ó, o pincel tem todos os sentidos diferentes para pintar, tá? Então, eu vou fazer algumas manchinhas com o púrpura. Então, eu vou fazer uma manchinha aqui. A minha melancia é aquela bem vermelhinha, que já tá docinha demais, sabe? O pincel que você usa é o... Esse aqui é o 326, é um pincel que tem língua de gato. Tá vendo que ele tem um formato arredondado? É porque é língua de gato. E púrpura, o vermelho púrpura. Isso. Agora eu vou mesclar um pouco. Vou usar o rosa country. Nesse tecido eu não precisei usar espessante, porque além da trama do tecido ser fechada, a tinta ela cobre muito bem. Então não teve a necessidade de usar nenhum espessante, como diluente ou coisa do gênero, tá? Então eu vou colocar um pouquinho mais de púrpura. E agora eu vou com o vermelho. Então eu fui com o púrpura algumas manchinhas, com rosa country algumas manchinhas, agora vem o meu vermelho intenso. E vou preenchendo. Não tem uma direção certa com o preenchimento, tá vendo? Porque eu gosto mesmo que fique essas manchinhas que a melancia tem. Quando a gente abre a melancia, algumas partes dela estão bem vermelhinhas, outras estão mais rosadinhas, outras estão vermelho escuro, né? Vermelho bem intenso. E fazendo esse tipo de pincelada com essas três cores, a gente obtém esse efeito. Exatamente, ó, tá vendo? Aqui eu vou colocar um pouquinho mais de claro, que eu achei que ficou muito escuro. E aí você só vai observando. Turminha, hoje tem saldão, hein? A semana toda, viu? Eu não falei na abertura que eu me empolguei com os dois. Me empolguei com a melancia e com a pera. Não falei do saldão, viu? E veja que como... mesmo pintando bem rapidinho aqui, só a gente conversando, como ela tem uma boa cobertura, ela tem, né, um bom... a viscosidade dela é muito boa também, né? Então ela cobre rapidinho, tá vendo? Espetacular. Fiz isso, o que eu vou fazer agora? Eu vou com um pincel um pouquinho mais molinho, que eu gosto de usar, e vou usar o café e o vinho juntos no pincel, tá? Opa! Café e vinho. Isso, eu abri o sépia, mas é o café que a gente vai usar. O café e o vinho. Agora eu vou fazer algumas manchinhas mais escuras, tá? Então eu vou pegar aqui, ó, fazer um pouquinho aqui. Café e vinho juntos no pincel. De novo, ó, o pincel ainda não tem uma direção certa, tá vendo? Não precisa seguir uma direção, é mesmo pra ficar manchadinho. Por que eu tô fazendo essa sombrinha aqui? Porque esse pedaço aqui é como se tivesse meio lascadinho, tá? Posso fazer umas manchinhas aqui perto do púrpura, para aumentar a intensidade desse vermelho. Se eu quiser, posso pegar um pouquinho mais de púrpura, ó. Então, é uma tinta, Claudinha, que é muito boa para se usar, ela não tem cheiro forte, né? Então, pessoas que têm alergia, de repente, é muito bom para usar, exatamente porque não tem esse cheiro. Ah, depois eu vou falar dessa tinta, que é tudo de bom. É, eu adoro. É sensacional, o Juju também adora, né? Sim. Já vou falar da mocinha daqui a pouco. Quando me derem um aval, eu pumba! Agora, para fazer as sementinhas, o que eu vou fazer? Eu vou pegar, de novo, o vinho e o sépia juntos e eu faço uma cavidade para sementes, ó. Eu vou fazer o exemplo dessas aqui. Então, eu vou fazer um formato de gotinha. Às vezes eu posso fazer um formato de gotinha para baixo, porque a semente ela não tem a mesma posição dentro da melancia, né? Ela tem posições diferentes. Às vezes eu posso fazer só um apertãozinho, ó, que é colocar o pincel e apertar, tá vendo? Por quê? Porque algumas cavidades de melancia ainda não tem semente, alguns são só o buraquinho mesmo, sabe? Muita gente pergunta pra mim como é que eu faço pra saber as cores que eu vou usar. Eu olho referências na internet. Referências são muito importantes. Como assim?
Eu pego uma melancia, né, Ju? A gente não faz isso? Pega uma melancia, vê que cores você pode usar, que cores de tinta você tem disponível pelo fabricante, pela True Colors. E aí você coloca perto e vê que tintas dá para usar com aquela referência que você pegou. Ou na internet, ou na feira. A referência seria a foto, você isso, diz? a foto de uma melancia, a foto de uma pera, né, Ju? Isso, Interessante fazer isso, bater o olho, quer dizer, até é um exercício visual, não é? Exatamente. Faz um estudo, né? Faz um É, estudo, legal. bate o olho, que cores que eu tenho em casa de vermelho que aproxima. Vamos continuar? Tá tão real essa melancia? Vamos continuar. Bom, fiz a cavidade das sementes. Agora com o preto a gente vai fazer as sementes, tá? Então eu vou pegar o preto, o filete, que é aquele pincel. Eu tô usando o line, mas pode ser o filete, que é o pincel mais molinho. Como eu quero que corra um pouquinho melhor a tinta, e já tem muitas camadas de tinta embaixo, então agora eu vou usar um pouquinho de espessante no pincel, tá? Aqui é uma misturinha do Incolor e do Aquarela da True Colors. Um para um potinho de um potinho de outro. Vou pegar o preto. Na verdade, eu não posso preencher a cavidade toda que eu fiz. Então, eu vou fazer só um pouquinho aqui da semente, tá? Sem me preocupar em preencher a cavidade toda. O que isso significa? Não é para eu fazer a semente no mesmo tamanho que eu fiz a cavidade dela, tá? Então, aqui eu vou fazer outra, ó. Umas menores, outras maiores, tá vendo? Porque quando a gente olha a melancia, a gente vê mesmo a semente um espacinho. Exatamente. O buraquinho dela. Exatamente, tá? Que realidade, Vou fazer Verônica. mais uma aqui, ó. Só que essa eu vou fazer como se estivesse dentro. Então vai ficar mais fácil de ver porque essa cavidade tá mais clarinha, ó. Que a gente tá vendo a profundidade do buraquinho. Isso. Então essa aqui é como se estivesse aqui dentro, tá vendo, ó? Ela ainda não saiu. Então eu vou fazer só um pedacinho dela, ó. Bem pouquinho. Tá vendo? Essas outras cavidades eu vou deixar sem sementinhas, pra não ficar cheias de semente. Eu não gosto de melancia com um monte de semente. O trabalho É ruim pra comer. Ufa! Fica só lá tirando tudo. Pega um Perfeito. pouco de branco, tá? Porque não fica chapado, gente. Você bate o olho e você vê a profundidade. Exato. Impressionante. Agora com o branco, o que acontece? Eu deixei essa parte adiantada porque é importante que esteja seco, tá? Porque se eu for colocar o branco em cima do preto, vai virar cinza e não é o que eu quero. A semente da melancia, ela parece ter uma película protetora, então ela é bem reluzente, assim, né? Bate a luz, reluz mesmo. Então eu vou pegar aqui e vou fazer um pouquinho de nada de branco, ó. Bem um pouquinho nela já seca, ó. Tá vendo? Isso acentua a profundidade dela, tá? Excelente. Faria a mesma coisa nas outras sementes. E agora também com o branco e aquele pincel que a gente usou, aquele pincel malucão, eu vou fazer um pouquinho de nada de branco com o Rosa Country. Eu vou fazer algumas, deixa eu tirar até o excesso, que foi muito, ó. A gente faz algumas manchinhas assim, como se fosse aquelas, como se fala? A melancia às vezes tem umas fibrinhas, né? Então, a gente copia essas fibrinhas, ó, fazendo com um tom um pouquinho mais claro, tá vendo? Uns risquinhos, ó. Tá? E posso também evidenciar o meu tom, as minhas sementes, a minha cavidade, colocando um pouquinho de tom claro, que é o branco, com o country, embaixo da cavidade. Que daí eu levanto mais ainda a cavidade, tá vendo? Toda vez que eu vou fazer uma sombra, se eu tiver uma luz perto dela, ou um tom mais claro perto dela, eu evidencio aquela sombra, tá? Tá vendo? Ó, deu mais vivacidade para aquela cavidade. Excelente. Tá bom? Bom, agora eu posso dar dica de como a gente pode fazer esse fundo, tá? O que eu vou usar aqui? Eles estão mostrando aqui, vocês estão vendo que tem uma parte, ó, a mexericona também que eu adoro. Tem uma parte da melancia que tem aqueles branquiçados, a gente vê exatamente a fruta assim, não? Sim. Ó, olha que realidade, ó. Que são esses risquinhos, né, que eu falei, que a gente pega e faz depois. Nossa, que coisa espetacular, Verônica, no fundo. Vou dar algumas dicas do fundo. O que eu vou usar aqui no fundo? Eu vou usar o verde baby, mas podia ser o azul baby também. O que acontece? Melancia, pra mim, com esse vermelho, eu quis colocar uns tons mais verde água, assim, mais esverdeados, azulados, para combinar bastante com o vermelho. Agora eu vou fazer essa parte do fundo, eu já adiantei um pouco para poder ver esse contraste de cor entre o vermelho e os tons mais azulados. A gente vai usar aqui, então, o verde baby, vou usar o azul mar e vou usar o turquesa, tá? Vamos lá. O que a gente vai fazer? Eu coloco mais perto da melancia, eu coloco esse azul aqui um pouquinho mais escuro. Hortênsia. Não é a turquesa, é hortênsia. É hortênsia. Isso.
Ó, vou aqui e coloco o azul mais escuro, né, o hortênsia, e vou puxando com movimentos circulares. Mais pra cima do risco, eu usei esse azul mar, ó. Lindo também. Mesma coisa. E fui puxando com movimentos circulares. O que que eu faço? É como se eu estivesse limpando o meu pincel no tecido. Então, eu só paro de fazer esses movimentos quando quase não tem mais tinta, ó. Por isso que a transição entre o fundo e a cor que a gente usou e o pano fica assim, sabe? Vai sumindo a cor, vai fazendo esse degradê, tá? Aqui em cima, vou colocar mais um pouquinho do azul mar. E vou colocar um pouquinho mais do hortênsia aqui para misturar uma cor na outra. Agora, eu gosto bastante de também colocar um tom mais clarinho. Então, por isso que eu peguei o verde baby, ó. Encontrando a cor do tecido e encontrando a cor que eu coloquei. Nossa, para fazer um mar aí também fica lindo, não? Fica lindo uma paisagem, né? Ó, então eu fiz aqui todo o detalhe. Posso colocar um pouquinho mais, ó, só para suavizar. Tô usando o mesmo pincel que a gente usou para fazer a melancia. E o interessante pra gente cobrir bem a trama do tecido é movimento circular de um lado, movimento circular do outro. Não é para fazer só para um lado ou só para o outro. Vai fazendo dos dois assim, ó. Até preencher bem a trama toda do tecido. Perfeito. Tá? Para fazer essa parte aqui de baixo, eu usei o verde mineral para fazer o chão. Tinta na metade do pincel. Na outra metade não tem tinta, vira a parte com tinta para o risco, faço uma espécie de contorno e depois puxei com movimentos retos, ó. Sempre parando no ar. Ó. Vou fazer movimento grande para que possa ver que eu tô parando no ar. Outro dia você ensinou isso, elas pegaram? Pegaram sim, Faz ó. de novo, ó. Vamos lá. Contorna e para no ar, ó. Puxa parando no ar. O que faz o parar no ar? Ele faz com que termine assim, ó, sem marcação. Vamos fazer sem parar no ar para vocês verem, ó. Ele fica marcado, tá vendo? Então, quando eu faço parando no ar, ele fica... Ele termina... Isso, ele termina no nada. O que fica mais bonito, tá? Sim. Fica mais suave. Tá bom? Então, esses são os movimentos do fundo. Dá tempo de eu fazer a casquinha? Vamos. Então, vamos lá. Com o mesmo pincel, dessa vez com o branco, pode falar. Interessante que você lava, você usou várias cores, tons de vermelho, de azul, você só lava na própria água. Isso, na própria só água. Isso, agora nesse momento, perfeito. O importante é lavar bem. Então tem um tanquinho aqui, a gente esfrega bem. Ele é áspero, isso, né? Ele é então áspero, ele vai esfrega limpando bem. E seca daquele jeitinho que eu já ensinei aqui no programa também, tá? Ó como seca, isso aqui é importante, ó. Sem machucar o filamento do tecido, tá? do pincel, tá vendo? Ó, só assim. dobra, tá? Tá. Bom, agora o que a gente vai fazer? Vai usar o verde kiwi, eu adoro esse verde. Ele tem uma cor muito bonita, muito vibrante. Vou puxar um pouquinho pra cima, ó. Então, aqui mais perto da casca, aquela parte branca, eu uso o verde kiwi. Poderia até usar um vanilla, de repente, ou um tom pastel, tá? E aqui, de cima pra baixo, eu vou usar o branco, ó. Encontrando o tom kiwi, tá vendo? Já dá o tom da casquinha. Espetacular. Daquela casquinha, da parte mais branquinha da casquinha, né? Ó. Tá vendo? Posso colocar um pouquinho mais de kiwi aqui. Então, o que é importante? O que eu gosto de fazer? Numa pintura semi-realista ou realista, eu já vou dando as pinceladas, vão dando o formato da minha textura. Então, por exemplo, a casca, ela não é totalmente lisinha. Ela tem umas nuances nela, né? Aprendi essa palavra com o Luiz Moreira, nuances. Nuances. É. Ela tem umas diferenças, assim, né, entre elas. Então, a gente faz já, ó, deixando mais marcadinho. Eu vou repetir o movimento, tá? Só para que as pessoas frisem bastante, que a gente tem um tempinho ainda. Então, aqui, ó, de baixo para cima, faço com o verde kiwi. E de cima para baixo, eu faço com o branco, ó. Se o vermelho estiver seco, melhor ainda, tá? Por quê? Porque chega uma hora que uma cor, ela entra na outra. Então, ó, vou pegar aqui o branco e essa parte, vou colocar um pouquinho mais de tinta e vou subir um pouquinho só, ó, com movimentos circulares. Tá vendo? Pro branco dar uma invadidinha no nosso vermelho, ó. Certo? Então, vejam que bem rapidinho a gente conseguiu cobrir uma área muito grande com cores bem fortes, né? Porque tem uma alta cobertura mesmo essa tinta. A tinta. Então, a gente conseguiu cobrir uma área bem forte e contrastou. Isso! Contrastou muito bem. Deixa eu me contar direto a palavra. Ela veio Pode. e
É, vai. Mas, Sabe o que eu achei legal também? O verde kiwi, vocês viram que ela veio com o pincel assim, ó, de baixo pra cima. Já o branco foi o contrário, de cima pra baixo. Isso mesmo. Né? Que daí eu já vou deixando a textura. A textura. Eu poderia pintar tudo de uma cor só para depois vir colocando verde? Sim, mas aí não é a minha técnica. A minha técnica é cada cor, que são lindas as cores da True Colors, tem o seu espaço. É isso.